Bom dia, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós na manhã dessa terça-feira, dia 5 de novembro. Dia importante para o Brasil, não, para o mundo, né? Hoje é a eleição do Donald Trump, que vai fazer efeito no mundo. Nós estamos aqui, amados, nessa manhã para podermos falar da palavra de Deus, né? Primeiro agradecer a Ele, né? Por estarmos vivos, por estarmos respirando, vendo, ouvindo, falando, sentindo, pegando, andando, comendo, bebendo e sermos totalmente dependentes dEle. E de termos buscado primeiro o reino do céu, para que todas as outras justiças não sejam atribuídas, né? Na manhã desse dia, dando graça, uma noite tranquila, serena, de sono. Vamos aqui, amados irmãos e irmãs, falar da palavra de Deus, um tema que raro os discípulos, os pastores e as igrejas falam, que é o silêncio. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Nós tivemos 400 anos de silêncio de Deus. E na maioria das vezes, depois que Jesus veio, o Deus falando conosco, através da Bíblia, né? Pois antigamente ele falava através dos seus profetas, o qual ele escolhia. Agora ele nos fala através da Bíblia. Ela fechada é um livro comum, mas ela aberta é Deus falando conosco. Vamos lembrar, amados irmãos, que nessa manhã nós estamos sempre fazendo nossos vídeos, nossa live, seja de manhã, à tarde, à noite. Não vamos esquecer. Primeiro ponto, estamos iniciando. Não esquece de se inscrever. Por que se inscrever? Porque o YouTube, como nós somos novatos em vídeo, nós temos que ter 50 inscrições no mínimo para que nós possamos fazer esse vídeo ao vivo. Como nós estamos começando, nós não temos essa coisa. Portanto, eu peço aos amados irmãos e irmãs, e dos grupos também no qual nós enviamos nos zap, inscrevam-se para que nós tenhamos no mínimo 50 inscrições para que possamos fazer esses vídeos ao vivo. Compartilhe, dê o like, né? Divulgue essa palavra de Deus e outras informações que venhamos ter, que é um canal de comunicação que passaremos a ter, né? Agora, todo dia, falando da palavra de Deus e das coisas em comum do mundo, pois está chegando o seu fim, como está na palavra. Então, amado, como vem sendo dito e vem sendo mostrado, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Deus formou o mundo e tudo que nele há. Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente viu em um dos vídeos mostrando lá os três na formação do mundo: Deus, o Espírito de Deus e as águas. De que tudo foi feito, as águas de cima, as águas de baixo, que é o Jesus, e tudo que no mundo existe foi feito por ele. Sem ele nada seria feito. E que foi escolhido através de Deus, a começar pelo homem, o primeiro homem, Adão, e a sequência, né? Que nós somos imagem e semelhança dele.
Então, amados irmãos, participe, não esqueçam, inscreva-se, compartilhe, dê o like, para que você possa participar diretamente, fazendo suas perguntas, indagações, como a gente mostrou lá o dia 2 de novembro e o dízimo. Dia 2 de novembro, aqui, lei de costume cerimonial, é dia de morto, dia de finado. A gente mostrou também o paraíso, né, que é conhecido, que Deus e Jesus nos mostrou que o paraíso é aqui. E muitas coisas que tem na palavra. A palavra por si só ela se explica. E esse momento de silêncio de Deus é porque você quer que Ele esteja silencioso na sua vida ou nesse mundo, pois a Bíblia está aí, a palavra. Mesmo que ela venha a ser abolida, queimada ou rasgada ou jogada fora, mas essa palavra tem que estar rasgada no seu coração, que virá a sua mente e a sua boca proferirá o que está cheio do seu coração. Que vai chegar esse momento, tudo se repete. Ela foi a mesma ontem, é hoje e será amanhã. Portanto, ele escreveu o Apocalipse, o que vai acontecer. E está acontecendo, que lá está escrito, da sua volta, o tempo do fim, a gente viu ontem a volta de Jesus, no qual o amado irmão disse que nós íamos nos conhecer no céu. Tem muita coisa que tem exegese, exegese e hermenêutica, tem o texto e tem o contexto. E temos o homem que, para poder entender a Bíblia, nós temos que estudar teologia, mas a palavra, que é o Senhor, que é Jesus, não necessitou ele estudar, ele que ensinou, sem ser professor. Nós vamos ver aqui nesse tempo de silêncio, a sua vinda, que é o nascimento de Jesus, não é? A gente vê ele aos 12 anos adentrar ali no templo, naquela época de silêncio, da palavra verdadeira de Deus, né? E a boa nova, que é Jesus, que ele veio. Aí a gente vê lá adentrar aquele templo, diante dos anciões, chamado fariseu, saduceu, que eram e são chamados doutores da lei, não da lei de Deus, mas da lei do mundo, da palavra do mundo. E a gente vê o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo adentrar naquela época de festa, adentrou ao templo, e ele foi ouvir aquele ensinamento. E naquele ensinamento ele começou a demonstrar primeiro a sua inteligência, depois a sabedoria. E a gente teve aqueles anciões, doutores da lei, com 80, 35 anos ou mais, ficar admirado com a inteligência, a sabedoria, a perspicácia daquele garoto de 12 anos. E pergunta ao pai se por acaso ele tinha ido alguma vez à escola, e os pais dizem que não. Aí eles dão um conselho que seria bom que ele fosse à escola. Mas ele é a escola, ele é a palavra. Então ele vem falando através do homem. A gente viu ele falando através do homem, que foi Adão e Eva. A gente viu ele falando através do homem que deu sequência, Caim e Abel. A gente viu ele falando através de Noé, dos 3 filhos de Noé, de Abraão, de Isaac, de Esaú, e de todos dos quais ele escolheu na Bíblia. Antes de vir no ventre da mãe, como fez com Sansão, como fez com João Batista e muitos outros. E ele sempre trabalhou com o quê? Com a primogenitura. Depois ele trabalhou com o novo, Boas Novas.
não é? E trabalhou com o ancião, com o velho, porque Abraão era de idade, a Sara era de idade e trabalhou com a mulher estéril. Sempre dificultoso, né? Mas para ele nada dificultoso. Então a gente vê aqui que ele veio, que não tem nada que se explique você abrir o mar vermelho. Eu e você a gente viu e atravessou o mar vermelho, não é? Mas a gente não acreditou no que viu. Ele nos mandou o maná do céu, ele fez com que o homem que ele usou, Moisés, tocasse com a vara e tirasse água da rocha, da pedra. Ele fez com que o homem se irasse, quebrasse a sua maior obra, que é o seu mandamento escrito pelos seus dedos, por 2 vezes. Então tudo isso ele faz. E ele é complacente, e o amor dele é incondicional, o amor ágape. Então ele veio os seus, né? Ele veio para os seus não aceitou, os judeus, até hoje, ainda o espera a primeira vinda. Mas ele, com o amor incondicional que tem, ele se despiu do seu poder, se fez carne e veio habitar entre nós. Só que a carne dele não foi igual à nossa, nem nunca será. Porque depois do pecado, a vida deu ênfase ao mundo através do contato carne com carne. Não é? Carne com carne, o homem com a mulher com o homem. Então deu prazer, vazão à carne. Mas antes, na formação do mundo, não era assim. Mas como ele nos formou e nos deu livre-arbítrio, que é a escolha minha e sua, é uma de suas maiores obras, que não existirá no final lá, na nova cidade, na sua vinda, que será aqui, não no céu, como os irmãos pastores estão dizendo que será no céu e que vai para o céu. Eu quero entender porque ele explica aqui que o céu, né? Quem vai é ele, para a casa do Pai preparar a morada, e ele diz que vai voltar para buscar a mim e você. Se ele vai voltar para mim buscar, eu não vou. Ele quem vem? Eu não vou para onde ele está. Ele vem para onde eu estou, para me buscar e para com ele conviver. Não é? E ele é bem claro, diz aqui que terá novo céu, nova terra. E ele é bem claro que ele diz que passarão os céus e a terra, passarão, mas a sua palavra jamais passará. Ele é bem claro quando ele diz que não é filho do homem para que minta, nem também é filho do homem para que não cumpra o que aqui está escrito, pois ele é a própria palavra, ele é o verbo, ele é o logo, ele é o homo, ele é o logos, ele é o rema. Então, amados irmãos, temos que ter um entendimento. Então vem de lá do início até agora a sua imagem e semelhança, fazendo com que ele se desgoste. Mas pelo seu amor incondicional, que não se explica, desculpe, não se explica o seu amor, ele sempre vem de braços abertos para nos receber com a mão estirada. Então foi escrito os 39 livros, não é? Onde os seus acham que só existe o Pentateuco, os 5 primeiros livros, mas não é feito assim. Existe 39 livros no Antigo Testamento e existe 27 no Novo. E o novo, por ser novo, ele não aboliu nem abrogou o velho, que não é velho, é antigo.
não é? Que tem o primogênito e tem o mais novo. E ele escreveu esses 39 livros. E a última fala dele para conosco, para com o mundo, a gente leu ali, vamos ler aqui, Malaquias, o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Malaquias é o seu profeta antigo, o último, do qual ele vai chamar a atenção do seu povo, chamar a atenção da sua igreja e chamar a atenção dos sacerdotes. Aí aqui dá um espaço de 400 anos de silêncio, mas o mundo não ficou silenciado. O mundo ficou silenciado da palavra de Deus verdadeira. Depois daqui, de Malaquias, que tem esse espaço de 400 anos, para poder vir Cristo, ele nasceu, ele vindo pela porta, porque ele veio no Antigo Testamento, ele veio também. Melquisedeque, é ele. Melquisedeque é o Cristo do Antigo Testamento. Só que ele não veio como foi dito por Jesus pela porta, nem veio como está escrito em Elias, no livro de Elias, profeta que foi arrebatado, não é? É o último arrebatamento que a gente vê é Elias, o último. O primeiro, dizem-se aqui, mas não está escrito na Bíblia, que foi Enoque. Supõe-se que Enoque era muito amigo de Deus e ele vinha sempre conversar com Enoque, quando conversaria toda a tarde com Adão e Eva. E Enoque era muito amigo de Deus, amicíssimo de Deus, e era justo. Ele sempre gosta de justo. Enoque, Noé, Abraão, mas pecadores, todos eles caíram. E conjectura e dizem-se que nunca mais se viu Enoque. Supõe-se que Deus o levou. Por isso que existe livro apócrifo, escrito fora da Bíblia, falando de Enoque. Esse não tem valor nenhum, tá certo? Se não tiver aqui na Bíblia e que foi inspirado pelo Espírito de Deus, só está aqui o que foi inspirado pelo Espírito de Deus e com aqui a essência de Deus colocada aqui na Bíblia. Então Malaquias está aqui, é o último livro do Antigo Testamento, e a gente vê aqui. Então no livro de Malaquias ele vem, né, trazendo aqui o profeta Malaquias, profeta menor, ele adverte, né, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Então Deus está advertindo o seu povo, chamado de Israel, que foi chamado de Jacó, através do profeta Malaquias. E esse mesmo profeta, ele vai advertir os sacerdotes e ele vai advertir a igreja a respeito de uma coisa importante que a gente falou no vídeo anterior: dia de finado, dia de morte e dízimo é morte, como é demonstrado lá em Caim com Abel. E Deus não pediu dízimo a ninguém. Está demonstrado aqui que ele não pediu dízimo a ninguém. Está aqui. Não foi ele que pediu. Foi você que deu, sem ele pedir. Está demonstrado aqui. Ele não pediu dízimo a Adão. Ele simplesmente fez um sono profundo. E Adão, que quer dizer morte, que o irmão ontem lá, né? Morte, que é sono,
e ele retirou da sua costela. Então ele tirou o dízimo, ele não pediu, ele foi lá e tirou, porque ele é o dono até do Adão. E daí para frente ele não pediu nada. Aí vem Caim e Abel, deu dízimo. E Deus se agrada de quê? Ele disse do que ele se agrada, a mim, a você e ao mundo. E o que desagrada a ele também disse, a mim, a você e ao mundo. Então, 99% do seu povo só faz mais desagradar a Deus. É raro aquele pouco que é justo aos olhos de Deus que o agrada, cumprindo os seus mandamentos. Por isso ele veio aqui através do livro de Malaquias e ele faz advertência ao seu povo. Como a gente vê aqui, né? Ele adverte. Aí tem aqui no prefácio, o amor de Deus por Israel. Então, o amor de Deus pelo seu povo é incondicional, é imenso. O mundo não cabe o coração dele pelo amor dele para comigo e para com você. Ele adverte, abre aspas para Deus, abre aspas. Ele diz eu maiúsculo. É o Deus Todo-Poderoso, é o único, e é vivo, não é morto. Ele diz, olha, presta atenção, eu sempre os amei, fecha aspas, para Deus. Ele está dizendo, eu sempre os amei, desde a formação do mundo até o fim do mundo. E antes da formação do mundo, pois você já existia, e após a formação do mundo que você existirá. Portanto, a tese do irmão que diz que nós vamos nos conhecer no céu, não preste atenção. Não vamos nos esquecer. Inscreva-se para que possamos chegar a 50 inscrição e a gente possa fazer o vídeo ao vivo e você possa participar. Compartilhe e dê o like. Aí ele diz, eu sempre os amei. Diz o Senhor, mas vocês perguntam, mesmo o Senhor dizendo, nós ainda temos o que? Vou dizer aqui a perspicaz de perguntar a Ele, como tu nos ama? Oh, meu amado, eu me acordei, eu fui dormir à noite. Dormi a noite tranquila. Eu me acordei essa manhã. Tem amor maior que esse? Eu já o agradeci, já alimentei a carne, mas primeiro alimentei o espírito, que ele está dizendo. Por quê? Porque eu sou filho e sou herdeiro, dono do mundo, mas eu não estou sabendo reivindicar e buscar o meu direito. Aí eu pergunto, como me amou, diz o Senhor, pergunto, de que maneira nos amaste? Ele está dizendo, de que maneira nos amaste lá? De que maneira tu nos ama? Não é que nos amou, é que Ele ama. Mas olha a pergunta sua, irmão. Ele vai responder simples aqui. Nos amaste, interrogação. Não era Esaú irmão de Jacó? A gente vai ver aqui que Esaú e Jacó é gemelar. É o primeiro gemelar existente, né? Veio lá Caim e Abel, não foi gemelar. Eu digo isso porque eu tenho duas gêmeas maravilhosas. Agora, no dia 28, mais uma vez, completará 17 anos. Bruna e Bárbara. Eu vou mostrar para vocês aqui. Que coisa linda do mundo. Que Deus deu. Deus, só Ele tem essa condição. Eu quero que você distinga entre as duas. Eu vou mostrar. Tá certo? Com DNA diferente, vindo da mesma placenta. Então, aí ele diz aqui, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, vindo da mesma placenta? Com o mesmo DNA, não. Do mesmo espermatozoide, não. Espermatozoide diferente.
do mesmo óvulo. Do mesmo óvulo. Mas do mesmo espermatozoide, não. Não eram os dois irmãos? Era que veio da mesma barriga? E não fui eu que dei? Foi. Eu estou demonstrando isso aqui. Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Ponto. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Eu tenho a Bruna, que é a mais velha, nasceu primeiro, com 3 minutos nasceu a Bárbara, depois. Mas eu não posso dizer isso aqui. Porque o meu amor pelas duas é incondicional. Não tem diferença. Apesar de ser DNA diferente. Mas o meu Senhor Deus, sim. Por quê? Porque Ele conhece o coração de Esaú e o coração de Jacó. E Ele estava fazendo uma escolha para o melhor do seu povo. Então Ele diz aqui, não é? Ele diz, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. O rejeitar Esaú não é rejeitar através do amor, é rejeitar o que o coração de Esaú tinha. Era mau. Eu não posso dizer isso porque eu não sei do coração da Bruna, nem sei do coração da Bárbara. Mas eu amo as duas incondicionalmente. Aliás, eu tenho 6 filhos. Tive 6. Deus o levou, fez 2 anos. Tenho 5. E tenho 2 netas, um neto está me vindo aí no tempo do fim, mais uma neta. Tá certo? E eu não sabia, nem sei do coração de nenhum. Mas o Senhor, o Criador, Ele sabe. Então Ele está dizendo para o seu povo aqui. Depois de dizer ao seu povo que Ele disse, é nessa condição que eu te amo. Tá certo? Rejeitou aqui, nem ele amou Caim, ele amou Abel. Mas ele se agradou do coração e da oferta e do dízimo que Abel, sem saber, ainda que era no início, ele trouxe o que agradava a Deus, que satisfazia a Deus. Já Caim não. E ele deixou que o ódio e o rancor entrasse no coração. E Deus avisou, por que tu deixa? Não deixe. Aí ele alertou o seu povo. Aí ele vem aqui alertar quem? Na sequência, no versículo 6, a rejeição dos sacrifícios impuros. Então veja que ele está dizendo aqui a respeito do dízimo, sacrifício impuro. Porque ele determinou, olha, o sacrifício você vai dar para sacrificar desse jeito. Não fuja uma linha daqui. O povo fugiu. Aí ele rejeitou o sacrifício, como rejeitou de Caim. Ele está rejeitando o seu, está rejeitando o meu. Quem? O povo, que diz que o ama, que diz que é filho dele, que diz que vai para o céu. Mas a gente viu ali em João 8,31, antes do João 8,32, que é conhecer a verdade, que João 8,31 ele diz, filho do diabo e filho de Deus. Abraão teve 2 filhos, o da promessa, que esse da promessa teve 2 filhos, que Sara era estéril e que Rebeca era estéril. Apesar de ser estéril, deu gemelar. E teve o filho da escrava. Não é? Então ele dá aqui, ó, do sacrifício impuro, ele vem falando. Depois do sacrifício impuro aqui, não é? Esse sacrifício, quem foi que deu o sacrifício? Quem deu foi eu e você. Levei para Deus, entreguei na mão de quem? Dos sacerdotes, que passou a enganar a Deus. Não passou a enganar você, porque quando você deu o sacrifício impuro, você sabia que era impuro. Você entrou em acordo com o sacerdote.
Você entrou em acordo com o sacerdote. Aí ele vem aqui. Ele diz aqui: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Qual a honra que você está dando a Deus? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E vocês, agora ele vai para os sacerdotes. E vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam meu nome. Então o sacerdote está desprezando o nome de Deus, que está desprezando o nome de Jesus. Tudo agora no nome, através do nome de Jesus. Tem poder no céu, na terra e abaixo da terra. Então aqui os sacerdotes, ele vai dizer como? Você pergunta: de que maneira temos desprezado o teu nome? O sacerdote que sabe essa lei, que estudou essa lei. Aí Deus vai dizer para ele, como disse para você: trazendo comida impura ao meu altar. Comida impura. A comida que Abel levou não era impura. Ele levou a gordura, as primícias. Mas o dízimo que Caim levou é impuro. Deus não se agradou. Ele vai dizer: comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Muito inocente. Ao dizer de que maneira te desonramos? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível. Com isso ele está dizendo que a mesa do Senhor é desprezível. Se a mesa do Senhor é desprezível, o Senhor é desprezível na sua vida. Não é? Aí aqui agora ele vai usar o povo, vai usar a igreja, vai usar o sacerdócio e vai usar o dízimo e a oferta. Olha aqui que ele vai dizer a você. 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum, vocês, mas Deus está vendo. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo. Aí ele está dizendo: tenta oferecê-lo, esses animais, de presente ao governador. Leve para o governador, dê de presente para ele fazer a festa, para ver se o homem carnal igual a você fica satisfeito. E o homem espírito, que é Deus, ele fica satisfeito com você? Não. Governador: será que ele se agradará de vocês? Se as minhas 2 filhas fizerem isso comigo, eu vou me agradar delas? Não. Deus também não vai se agradar. Será que os atenderá? Se as minhas filhas me tratar mal, quando ela pedir alguma coisa, eu vou atender? Se você tratar mal Deus, ele vai lhe atender quando pede alguma coisa a você? Não. Não vai. Agora aqui a gente vê: será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Pergunta o Senhor dos Exércitos. Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdote,
E agora, senhores sacerdotes e pastores, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Aí, veja, os sacerdotes enganando vocês e vocês se enganando. Aí vocês agora chegam para o sacerdote, e agora? Tente acalmar e apaziguar Deus. Aí o Deus vai dizer o quê? Agora é que é grave. Apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. 10. Se um de vocês fechasse as portas do templo. Então ele está dizendo, é melhor que você feche a porta do templo do que você levar esse sacrifício impuro para a minha mesa. Fecha a igreja. Por isso Jesus mandou derrubar. Por isso Deus tirou você de dentro da igreja para botar você para fora, para você ir de casa em casa pregando o evangelho. Está aqui. Assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. O fogo é Deus. Quando você acende o fogo no altar, você está convocando Deus, Ele está no seu altar. Por que você está levando Satanás para o seu altar, a sua igreja, botando a mão dele para trás? Quem é você? Eu sou fulano ciclano. Você veio fazer o quê? Para dentro da igreja? Jesus, quando vinha de longe, o inimigo Satanás gritava logo, já vem tu, filho de Davi, nos atanasar antes do tempo. Já que vai nos expulsar, deixa que entremos naquela manada de porcos. Está prestando atenção? Então a gente tem isso aqui, né? Aqui é o silêncio. Aqui é o silêncio. Aí vem no outro. Observação. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Deus diz, volte para mim que eu volto para vocês. Como ele diz Salomão, se esse povo que se chama pelo meu nome se ajoelhar, eu ouvirei. Aí ele diz, volte para mim que eu volto para vocês. Está no tempo do fim, ele está dizendo a você, volte para mim, para que eu possa voltar para vocês. Mas o pastor disse ontem que você vai para o céu, e lá você vai conhecer você e ele. Ele está dizendo aqui, volte para mim, aqui no templo, com os sacerdotes, com os discípulos, para que ele volte para você. A volta de Jesus. Lembra-te de 1 Tessalonicenses, a primeira carta escrita? Aí ele está dizendo. Mas volte para mim para que eu volte para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Como você vai voltar para Deus? Buscando Deus. Através da oração, através de ser justo para Deus, se separando, santificando para Deus, como todos que aqui na Bíblia estão, seguindo os seus mandamentos, a lei cerimonial, lei de costume, não. Pergunta como voltaremos. Aí a observação que é que ele diz. Pode um homem roubar de Deus? Você rouba a Deus? Rouba. Olha ele dizendo aqui, você está roubando ele em quê? No dízimo e nas ofertas. Mas o seu pastor, mais uma vez, está enganando você, porque você está dando cego, demente e aleijado. Está dizendo a você que você é ladrão, porque você não está dando dízimo de Deus. O dízimo não é de Deus.
O dízimo é do pastor e da igreja. Aí você diz, mas eu tenho que manter a igreja, tem que ter um ar-condicionado, tem que ter uma estufa bonita, tem que ter papel de veludo para poder limpar o orifício rugoso. Onde foi que ele mostrou isso? Antigamente não tinha nem sanitário, tinha mato, urtiga, você comia carne de porco e andava com a enxada para poder você fazer a coisa no acampamento. Por isso você não podia comer carne de porco. Todo mundo aqui não tinha nem papel, não tinha nem sanitário, não tinha nem água para se lavar, para tomar banho. Você tomava banho de mês em mês. Aí ele está dizendo aqui, roubarás o homem a Deus. Você está roubando a Deus em tudo. Na sua fé. Ah, mas eu cheguei o 2 de novembro, lei de costume, eu vou lá, comprei um saco de vela para chorar pelo meu filho, que morreu há 2 anos e pouco atrás. Não existe nem lama, quanto mais alguma coisa. Mas o pastor está dizendo que eu vou chegar no céu, eu vou reconhecer. Como? Se o meu filho se suicidou, tirou a vida dele. Tem pergunta aqui, será que você tirando a sua vida, Deus perdoa? Ué, mas ele está dizendo que eu vou reconhecer ele no céu, que ele vai me reconhecer. E como eu sei que eu vou para o céu? Então ele está dizendo aqui, roubarás o homem a Deus? Pode o homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Deus está dizendo, contudo, vocês estão me roubando. Você dando tudo, só não está dando a sua vida que é dele. Só não está vivendo o mandamento dele, mas está roubando a ele. Você está dando dízimo, todo mês você dá. Está roubando a ele. É ele que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Eu não sou filho do homem para que minta, nem tampouco sou filho do homem para que não cumpra o que está escrito. Aí vem, né? Ainda perguntam como que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. A nação toda, as 12 tribos, está roubando a Deus. Vamos entender o dízimo agora. Olha a sequência. 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo da igreja. Esse dízimo aqui é aquele dízimo lá de Caim, do campo. Para quê? Para que alimente essa tribo que vai falar de Deus que não recebeu terra, a viúva, os órfãos e o estrangeiro. É alimento, não é dinheiro. Lembra? Naquele tempo existia dinheiro. A sede é aqui, Maceió. Você estava em São Paulo, aí você arrecadava, vendia tudo lá, vinha com dinheiro no bolso. Quando chegasse aqui, você comprava tudo aquilo e entregava na casa do tesouro. Não entregava dinheiro. Então, o dízimo não é dinheiro. Você está roubando a Deus. O pastor é ladrão, filho de Satanás. João 8:31. Fazei prova de mim se eu não abrir a janela do céu. É chuva, é água. E não lhe dá bênção sem medida, porque você plantou, a sua colheita vai. Senão eu boto o devorador, é o gafanhoto. O pastor está dizendo que é o seu bolso. O dinheiro você bota aqui, ele sai pelo mocotó. Mocotó quem pegou foi Jacó. Aqui silenciou.
Aí vai vir o quê? 400 anos de silêncio, Deus, né? Com raiva. Aí ele disse, agora eu não estou vendo homem nenhum que não caia. Eu mesmo vou me despedir do meu poder e vou lá. Aí está aqui como ele veio, em forma de homem pela porta. Mas a carne dele não é igual à minha. José não penetrou em Maria, não colocou esperma no óvulo. Não. O Espírito Santo a cobriu e ali no útero dela colocou Jesus. Colocou Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo, o Rei Salvador do povo de Deus. Então ele veio ali. E tinha os templos, né? Só que não se falava. Aí a gente viu ali naquele tempo, ainda tinha profeta. O profeta Simeão, que não ia naquele tempo pregar. E tinha aquela profetisa lá, Ana, que estava ali dentro no rio, aí ele viu. Aí Deus conversava com o profeta, ele não ia para dentro do templo ensinar. Quem ensinava é aqueles homens lá que Jesus foi. Aí Deus disse, eu vou lhe recolher, mas antes de recolher você vai ver a minha glória. Aí Jesus nasce. Jesus nasceu numa manjedoura simples, rico, cheio de ouro, mas o mundo todo foi aos pés dele, os 3 reis magos. Ouro, censo e mirra. Aonde? No capinzinho que tinha lá, no jumentozinho, no estábulo ali, mas levou tudo que ele tinha direito. Aí o homem, o rei do rei, disse, vamos matar. O que nasceu de 0 a 2 anos a gente mata. Mata não. Nasceu Jesus. Aos 8 dias ele foi apresentado na igreja. Quem está na porta da igreja, quem está na entrada da igreja, no pátio, esperando, o profeta Simeão. Ele disse, veja o menino, ele pega nos braços de Maria e diz, Senhor, eu estou vendo a sua glória. Agora o Senhor pode me recolher. Por quê? Porque aqui está o profeta. Aqui está o Cordeiro, que diz João Batista. Então esse profeta aqui está indo embora e está vindo o profeta João Batista, a mãe estéril, para testificar do caminho, da luz, da palavra. O silêncio, não foi? Aqui não passa a ter mais silêncio. Aos 8 dias, do jeito que está, ele veio pela porta, não veio como ladrão, ele entrou ali, veio na barriga do útero, sem contato, 9 meses, José não teve contato com ela, com ele, não é? E toda a história aí começa, continua. Bruno, para desligar. Para desligar. Peraí, vem cá. E toda a história continua. Vem cá, aqui do meu lado. Vamos dar continuidade, para não ficar longo. Eu disse a você que ele me deu gemelar. Ele deu lá Esaú e deu Jacó. Eu vou lhe mostrar a primogênita, que a mais nova está no colégio. Mas eu vou botar as duas juntas para você ver. Essa aqui é a primogênita, essa é a Bruna. Eu vou juntar a outra para você ver. Tá vendo? Esse Deus como é maravilhoso. Ele disse, eu amei Jacó, mas eu amo Bruna e eu amo Bárbara. Eu amo Júnior, eu amo Carla, eu amo Tiago. Eu amo Adriele, eu amo Beatriz, eu amo Vicente e a minha neta que está para chegar justamente no mês do meu nascimento. Vou fazer vídeo agora com as duas para vocês verem. Aqui é a Bruna Vitória Batista Cândido da Silva. Sabe por que isso? No momento que eu estava, que o inimigo disse, você não tem direito a nada mais. Eu não podia ter mais filhos. Aí Deus disse, isso é mentira. Me deu 2. Você está vendo a minha situação, a minha condição? Vai fazer 17 anos. No dia 28. Mas no dia 21, Deus recolheu a minha irmã Maria. E queria ver. Amém, amados irmãos? Bruna, vamos dar continuidade no vídeo.
Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Fica na paz.